Oi, gente! Meu nome é Ana Paula Gimenez, eu sou advogada da área de família e sucessões, mas como eu estudei muito tempo para concurso público, eu não posso ficar calada quando eu vejo vocês falando sobre algo de direito constitucional, tá? E eu não vou entrar na seara política, eu não vou dar minha opinião política, mas eu vejo tanta gente falando de estado de defesa, estado de sítio, sem saber o que é, que tá doendo meus ouvidos, tá, gente? Então, assim, é um vídeo informativo, tá? Para vocês entenderem o que é cada instituto desse e quais são as consequências disso. Esses dois institutos estão previstos na nossa Constituição, tá? E eles servem para a defesa do Estado e das instituições democráticas. O estado de defesa e o estado de sítio, ele pode ser decretado pelo presidente da República, tá bom? Mas ele precisa de prévia oitiva do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional. O presidente da República, ele fica vinculado à opinião desses dois conselhos? Não, em nenhum dos dois casos o presidente fica vinculado. No estado de defesa, o presidente pode decretar, aí em 24 horas ele tem que comunicar o Congresso Nacional e o Congresso Nacional decide em até 10 dias se continua esse estado de defesa, tá bom? Ou não, rejeitado o decreto, não existe mais esse estado de defesa. A gente tem que lembrar que esse estado de defesa é para uma região, tá? Determinada. Então, no decreto presidencial, tem que estar dizendo aonde vai vigorar esse estado de defesa, tá bom? Então, não é para todo o Brasil, tá? Por quê? Porque tem as hipóteses da Constituição. O estado de defesa, ele é decretado para restabelecer a ordem pública e a paz social. E quando isso? Em dois casos, tá? Quando houver uma calamidade de grandes proporções na natureza, como foi o caso de Mariana, tá? Ou quando houver uma grave e iminente instabilidade institucional. Somente nesses dois casos o presidente pode decretar o estado de defesa e por um tempo determinado de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias. E nesse decreto ele tem que dizer quais das medidas que estão na nossa Constituição serão tomadas, tá? Geralmente são medidas de restrições de direitos, tá? Então, por exemplo, restrição de direito de reunião, mesmo que essa reunião ocorra dentro de uma associação, tá? Restrição de sigilo de correspondência, sigilo de comunicação, tá? Ocupação ou uso temporário de bens e serviços públicos, tá bom? Mas isso é só no caso de calamidade. O estado de sítio, diferente do estado de defesa, o presidente ele vai precisar da aprovação prévia do Congresso Nacional por maioria absoluta. E as hipóteses que ele pode ser decretado também estão na Constituição. Então, são hipóteses em que foi ineficaz o estado de defesa, tá? Hipótese de comoção de grave repercussão nacional, tá bom? Declaração de estado de guerra ou uma resposta à agressão armada estrangeira, tá? E quais são as medidas que o presidente pode colocar nesse estado de sítio, né? Então, eu vou ler as medidas da Constituição. Obrigação de permanência em locais determinados, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade, à correspondência, do sigilo de comunicações, à prestação de informação e liberdade de imprensa, suspensão de liberdade de reunião, busca e apreensão domiciliar, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição
aquisições de bens. Então, se a gente está pregando, né, se a gente tem um presidente que está pregando liberdade, né, liberdade de você poder escolher se você vai tomar ou não a vacina, liberdade entre os poderes, em que os poderes têm a sua função, mas na nossa Constituição diz que um poder pode fiscalizar o outro, tá? Mas as funções de cada poder estão na nossa Constituição. Então, eu acho que a gente falar sobre estado de defesa e estado de sítio, eu acho um pouco complicado. Por isso que eu decidi vir aqui e falar para vocês o que são essas duas medidas, sem falar de política e nem tomar partido, nem dizer qual que é a minha opinião, porque esse não é o intuito. O meu intuito é um intuito informativo, de esclarecer para vocês o que é o estado de defesa e o que é o estado de sítio, que são medidas de exceção, tá? Que é para defender o nosso estado e as instituições democráticas, defender a nossa democracia, tá bom? Eles só podem ser usados nesses casos específicos da Constituição, por tempo determinado, no caso de defesa, no local também determinado, tá? E as medidas que podem ter em cada um deles, como eu disse, são aquelas medidas que já estão na nossa Constituição, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que é um vídeo informativo, que é legal as pessoas saberem a diferença entre estado de defesa e estado de sítio, compartilhe e deixe seu like também aqui. Obrigada, viu, gente?